Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Aqui é o Anderson. Eu vou começar aqui hoje a aula falando sobre a organização das igrejas de Creta, a lição 14. E hoje a gente tem o nosso convidado aqui, o Diego, vai estar aqui com a gente, para a gente fazer uma interatividade com vocês. Espero que vocês gostem da aula, espero que vocês estejam lendo a Bíblia, que é muito importante, não só se restringir às aulas, tá? É preciso ter um momento de leitura todos os dias, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente tem um objetivo muito simples, tá? Vai ser uma coisa bem direta, são 3 objetivos mais ou menos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a simplicidade do Evangelho para a estruturação da igreja, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, sobre 3 orientações que Paulo deixa para Tito. A gente vai ler um pouquinho o livro de Tito, e Paulo deixa algumas orientações muito importantes, tá? E dentre elas, ele vai dizer sobre a estruturação da igreja, sobre a constituição de presbíteros, tá? Então, a estruturação da igreja, a liderança e o cuidado que a igreja precisa ter também nesses tempos. Então, a gente tem vivido hoje no fim dos tempos, então a gente precisa ter também alguns cuidados. Então, eu vou falar um pouquinho basicamente sobre isso, trazendo um panorama de Paulo para o livro de Tito. Tá bom? Então, basicamente é isso. Hoje, a gente tem vivido num cenário, tá, onde muitas igrejas estão acrescentando pensamentos humanos nas pregações. Vocês podem perceber que o que está muito na moda hoje é as pessoas tentarem se adequar ao modelo de uma igreja. Ou seja, eu vou viver isso aqui que Deus tem para mim, mas isso aqui eu não quero viver. Isso aqui está na Bíblia, eu não quero viver. Eu vou procurar então uma igreja, vou procurar um local que venha me acolher, e eu não quero viver dessa forma aqui. Então eles vão pregar algo que eu quero ouvir. Mais ou menos como se fosse as pessoas criando o seu próprio Deus. Então até aqui eu faço, até aqui eu sirvo, até aqui eu vou viver. Isso aqui não cabe a mim, eu não quero fazer, esse fardo aqui para mim eu acho que é pesado, então eu vou procurar uma igreja para poder viver isso aqui. E a gente vai ver que existem coisas que fogem da estrutura de uma igreja genuína, que Paulo deixou lá de orientação para Tito. Então vamos ler lá Tito capítulo 1, versículo 6. Tá? A gente vai ler até o versículo 8, tá bom? E a gente vai começar falando sobre a estrutura, de um bispo, de um presbítero, tá? Só que a gente vai estender também isso à liderança. Então toda pessoa que tem, como objetivo, buscar um cargo de liderança, diaconato, liderança, pastoreio, ou enfim, qualquer cargo que seja de influência para as pessoas, de ensino, tá? A gente precisa cumprir alguns requisitos que são muito importantes. E Paulo deixa, então, Tito com esse objetivo de estabelecer líderes, presbíteros para aquela igreja lá naquela época, que é a igreja de Creta. Tá? E a gente vai também usar essa mesma estrutura para falar, da igreja que estamos hoje. Tá? Então, antes de a gente ler o texto, só para a gente entender a estrutura da igreja. A igreja ela é composta pelos membros, a igreja é o corpo de Cristo, e a gente se reúne em um local, certo? E a gente tem um corpo onde tem membros e cada membro realiza uma função. E tudo isso formando um corpo, a gente tem o cabeça, que é Cristo. Ponto. Então a gente pode colocar Cristo como cabeça, que é o cérebro da operação. Então ele dita as regras. Tá? Então ele tem, a estrutura é basicamente essa. Cristo como cabeça, o corpo, cada corpo tem um membro e membro tem funções. Tá? E a gente tem estruturas dentro desse corpo. A gente tem o pastor, a gente tem a liderança, a gente tem a membresia, e cada pessoa tem uma função e todas elas têm relevância dentro do reino de Deus. Tá? Então, para quem quer exercer parte de pastoreio, liderança ou qualquer cargo de influência, o que a gente precisa fazer? Tito vai falar lá o seguinte, em Tito, Paulo vai dizer lá: é necessário, portanto, que um presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante ao vinho, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Vamos parar um pouquinho aqui antes de a gente ler o restante. A gente vai ler do 6 até o 8, a gente vai destrinchar aqui. Mas basicamente qual que é a ideia principal aqui, que é muito importante a gente entender? Paulo ele diz 2 vezes a palavra irrepreensível. De todas as qualificações que a gente precisa ter para exercer um cargo de liderança, e para você que não é líder, e quer exercer esse cargo, ou até mesmo quer ter um líder como referência, quer aprender de um líder, quer ser discipulado por um líder, você precisa observar isso também na sua liderança. E questionar a sua liderança. Caso você veja um líder que não tenha
essas qualificações que eu vou falar agora, você precisa, em amor, chegar para ele e falar, olha, eu percebi que está faltando isso daqui, o que está acontecendo? A gente precisa melhorar isso. Então Paulo ele fala 2 vezes, porque realmente é muito importante, o fato do presbítero lá ser irrepreensível. O que seria isso? Como o próprio nome já diz, irrepreensível é que não pode ser repreendido. Ou seja, quando ele fala alguma coisa, quando a conduta dele é irrepreensível. Então, tudo que ele fala, tudo que ele posta, ninguém tem o direito de chegar e falar que ele está errado, porque ele pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa, ele pensa 2 vezes antes de tomar uma atitude, antes de postar alguma coisa, Então, quantas pessoas a gente tem visto hoje que diz ser uma coisa e fala outra, e posta outro tipo de coisa, Isso, particularmente, gera tristeza em mim, Quando eu vejo pessoas que, muitas das vezes, não só se restringindo, tá, à nossa igreja, mas no cenário que a gente tem hoje, a gente vê muita gente que sobe no púlpito para pregar uma coisa e chega no Facebook e posta uma outra coisa, Pessoas que, enfim, sobem para ministrar um louvor e tá na rua ali tomando um tipo de atitude que não convém como cristão, Na verdade, a conduta ela deve vir acompanhada da ação também, Você pregar e você viver aquilo que você prega. Muitas vezes o que está acontecendo hoje em dia, as pessoas vivem um evangelho de facilidades ou um evangelho de conveniência e acabam achando que por isso podem fazer ou deixar de fazer certas coisas, não se pautam na Bíblia, acabam seguindo seus próprios desejos. E como líder, a pessoa tem que saber que o que ela faz ou a atitude que ela toma influencia todo o seu rebanho. O pastor, dependendo da atitude que ele faz, o que acontece com ele, vai se refletir nas próprias ovelhas. Então, a questão da liderança, o entender a liderança e você formar líderes, era uma das preocupações grandes de Paulo com Tito, porque justamente ele estava querendo estruturar uma igreja num cenário que não era muito bom. Então, para você escolher pessoas, você tem que ter um critério de seleção. Eu acho que essa aula a gente vai entender muito isso. Esse critério que Paulo deu, que é um critério cristão para quem quer ser líder, para quem quer alcançar algum cargo de liderança, ter na igreja. Ser essas qualidades e fugir de certos pontos negativos que a lição vai estar falando. Perfeito. Show de bola. E pegando até esse gancho que o Diego falou, falando sobre essa parte de estruturação da igreja, a igreja, ela tem diversos objetivos, mas basicamente os 2 principais objetivos, claro, além de glorificar a Deus, a igreja glorifica a Deus, mas a gente precisa entender que a igreja ela tem o objetivo de pregar o evangelho, para toda criatura, ir para as ruas pregar o evangelho, e ela tem um objetivo de crescimento, no sentido de discipulado. A igreja tem esse objetivo de formar pessoas e desenvolver o chamado, desenvolver Cristo, desenvolver o chamado dentro de cada pessoa. Então, basicamente, esse é o objetivo. Até diz em Efésios lá, a estrutura da igreja, fala sobre pastores, apóstolos, profetas, e por aí vai, e diz que tem um objetivo ali para que as pessoas atinjam a maturidade. Então, o objetivo hoje de você estar aí me assistindo, que está frequentando a igreja, está aqui agora até mesmo assistindo essa aula, é porque você quer desenvolver maturidade, porque você quer crescer espiritualmente, e automaticamente desenvolver o teu chamado, tá? Então, pegando esse gancho, falamos um pouquinho sobre ser irrepreensível, que o Diego colocou muito bem aqui, a questão da atitude ser acompanhada daquilo que a gente prega. Então, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Não vale de nada eu falar para vocês de ser irrepreensível e se eu vou lá e posto alguma coisa que não condiz com o que eu preguei. Ou se eu vou lá e estou na rua fazendo uma outra tipo de coisa que eu preguei totalmente contrário. Então a gente tem que ter olhos para isso, observar isso, esse tipo de conduta, primeiro em nós mesmos e até mesmo nos irmãos que estão à nossa volta, para a gente poder exortar sim, poder ajudar, poder alertar, porque tem gente que às vezes faz e não percebe o que está fazendo. E aí Paulo, continuando aqui, ele vai falando aqui sobre algumas coisas e no final ele vem dizendo também sobre o domínio pela ganância, dominados pela ganância, ou seja, um cenário que a gente tem visto muito hoje também, que é importante a gente observar. Muitos pastores que pregam só falam de dinheiro, só falam de prosperidade, só falam de dinheiro, só falam de coisas materiais. E a ganância, o que é a ganância? O dinheiro ele tem a sua importância, tá? Mas a ganância nada mais é que o amor, você ser apegado ao dinheiro, ter o dinheiro como um Deus. Então a gente entender que a gente confia no dinheiro, colocar a nossa esperança, a nossa confiança
no dinheiro. Ou então procurar a Deus por objetivos terrenos, né? Por coisas que o dinheiro pode comprar, coisas materiais, não coisas espirituais. Então é muito importante, quando vocês ouvirem um pastor ou um líder pregando o evangelho, né, ou pessoas que vão ensinar vocês, né? Hoje na internet a gente tem essa facilidade, né, de ouvir muitas pregações por aí, né? Tem que saber selecionar. Saber selecionar bem. Porque eu vejo muita galera hoje pregando o bem-estar, né? Tipo, não, vem aqui que Deus vai realizar todos os seus sonhos e que não interessa o que você fez e Deus ele vai fazer, que ele vai te dar, que ele tem que te dar, e colocando essa obrigação para Deus como se ele tivesse que te dar tudo que você deseja. Acaba se tornando uma barganha, né? Isso. Você dá e você recebe. As pessoas não buscam a Deus, não adoram a Deus pela pessoa que Deus é. Sim. Adoram e buscam a Deus pelo que Deus pode fazer com ela, o que Deus pode dar a ela. O evangelho acaba se tornando, na verdade, uma troca e não uma adoração. Muitas das vezes as pessoas vão à igreja porque se eu fizer tal coisa, Deus vai me recompensar. Como se fosse uma troca. E, na verdade, a gente vem à igreja para adorar a Deus. A gente vem à igreja para louvar o nome do Senhor. Deus não é obrigado a dar nada. Deus dá aquilo que é suficiente para cada um de nós. Então, ou seja, às vezes a ganância vem justamente pela facilidade das coisas. A gente já estudou algumas semanas atrás que o dinheiro ele é necessário. O amor ao dinheiro que não é. A gente precisa do dinheiro para comprar certas coisas. Mas a partir do momento que você tem aquele amor de acumular o dinheiro, ou você obtém o dinheiro de uma forma que não é lícita, aí está o pecado. Você ter dinheiro, você trabalhar e ter o seu dinheiro não é o pecado. O pecado é o que você faz com o dinheiro e o que o dinheiro faz com você. Eu acho que o que estava o medo, muitas das vezes, na liderança, de você se formar um líder, é você ver se realmente aquela pessoa ela está preocupada com as ovelhas ou com o lucro que as ovelhas podem dar a ele, com a lã das ovelhas. Eu tinha ouvido uma pregação muitas vezes que é isso. Às vezes o pastor está mais preocupado com a lã da ovelha do que com a própria ovelha. Perfeito. Com aquilo que a ovelha pode dar do que com o próprio cuidado à ovelha. Como você falou, o líder, ele cuida. Uma das qualidades de ser líder é você cuidar do próximo. E às vezes a gente percebe que algumas lideranças ou algumas pregações se preocupam muito mais com o bem-estar do que propriamente com a pessoa. É aquela coisa do dano que se recebe. Sim. Você fica barganhando com a pessoa, barganhando com Deus certas coisas. Sim, até uma ilustração legal disso que você falou, né? Você não vou citar o nome, mas de uma pessoa que... meu irmão frequentou a igreja com uma mulher, né? E aí, uma amiga dele lá. E aí, o pastor, sempre que fazia orações, né? Ele chamava ela, né, lá na frente para poder orar por ela, né? E ele fazia meio que uma oração especial por ela, né? E aí meu irmão pôde entender porque a mulher tem bastante dinheiro, né? E aí ela sempre dava grandes ofertas dentro da igreja, entende? E aí por conta disso o pastor dava uma atenção especial para ela, né? A ponto da mulher às vezes ia até com um homem casado dentro da igreja, com outra mulher, ela ia com um cara acompanhada, né, tendo um relacionamento com esse cara. E o pastor nunca chegou em amor para poder cuidar dela, para poder falar que ela estava errada, mas concordava com aquelas atitudes, compactuava só por conta do dinheiro que ela dava para a igreja. Então, assim, é só uma ilustração que é real, isso acontece mesmo, né? E, enfim, então é uma coisa que a gente também deve se atentar, né? Pelo cuidado que o líder, né, o pastor tem pelas suas ovelhas, né? E aí, continuando, né, ele vem falando aqui no versículo 8, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Aqui eu vejo um papel assim que é muito importante, sabe? Quando eu comecei a minha caminhada, eu pude entender que eu fui chamado para pregar o evangelho, para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas. Eu entendi esses dois objetivos. Eu pude entender que eu preciso me apegar à palavra de Deus. Ele diz aqui, se apegar firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, ou seja, não da forma que fulano disse, da forma que Anderson disse. Você não tem que se apegar da forma que eu estou falando. Vocês precisam conferir para ver se o que eu estou falando está na Bíblia, se é uma verdade de fato. E com isso se apegar à palavra, com dois objetivos. Ele diz aqui que tem um objetivo da gente se apegar à palavra para
para encorajar os crentes na sã doutrina. Primeiro objetivo. Então, o nosso papel hoje, né, isso é muito importante para todos que almejam a liderança, para todos que almejam serem cuidados por um líder, você precisa enxergar isso no seu líder. Será que ele te encoraja a andar no Evangelho? Será que ele encoraja você na sã doutrina? Será que ele te aconselha? Se ele te anima? Ele te edifica? Ele te traz palavras de vida, de esperança? Será que ele te corrige? Será que ele te ama de fato na palavra? Então esse é um papel muito importante, né? Encorajar os crentes na sã doutrina. E mais um papel também, que é convencer os que se opõem a ela. Ou seja, esse convencer, quando eu entendo, de duas formas. A primeira é quando uma pessoa não é crente, e ela... Então a gente tem um papel de convencer no sentido de pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai convencer ali. Mas a gente vai pregar o Evangelho para aquela pessoa e ela vai ser convencida do pecado dela, né, da justiça e do juízo, ela vai se arrepender. Né? E eu entendo também, né, esse pedaço aqui como você proteger as ovelhas dos lobos, dos falsos profetas. Né? Então o papel também de um líder, de um pastor, é alertar. É alertar aquilo que é certo, aquilo que é errado, mostrar para as ovelhas, mostrar para a igreja que existem falsos profetas, o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho. Né? Ou seja, apacentar, cuidar, proteger e muitas das vezes também expulsar os falsos profetas do nosso meio. Tá? Então, isso são papéis importantes que cabem a um líder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Diego. O que você acha dessa questão de se apegar à palavra, de encorajar os cristãos, proteger a igreja? Eu acho como você bem leu, quando você se apega ou quando você tem essa sã doutrina firme, você consegue fazer todos esses objetivos. Porque é uma preocupação constante, seja na carta de Tito, seja na carta de Timóteo, que Paulo sempre falava na questão de você pregar a sã palavra, a verdadeira palavra, não a palavra que eu quero, ou a sua palavra, ou a palavra do outro, a palavra da verdade, pregar a Bíblia. Porque a partir do momento que você prega a verdade, você é alicerçado na verdade e dificilmente você vai ser levado por ventos de doutrinas ou por ventos de modismos que acontecem. Entendeu? Encorajar é bom porque você acaba se fortalecendo com a experiência do próximo. A partir do momento que você acaba ajudando o próximo. Então o líder ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser um bom amigo, mas ele simplesmente também tem que encorajar o seu liderado. Não adianta mandar, não adianta pedir, não adianta ordenar. Eu acho que o líder ele tem que estar junto. E isso é muito importante, porque uma igreja ela só cresce com todos juntos. Eu não vou crescer sozinho, você não vai crescer sozinho, mas eu e você podemos crescer de igual modo. Porque o que falta em mim sobra em você ou vice-versa. Então, ou seja, um vai cooperando com o outro. Eu acho que é o grande importante, a grande mensagem é essa, entendeu? Como você vai conseguir encorajar um povo ou encontrar alguém que encoraje um povo. Eu acho que isso que é o que a gente tem que pensar bastante e refletir, seja na lição, seja no livro de Tito e na nossa vida também. Será que eu estou encorajando o meu próximo? Isso aí. Sendo líder ou não sendo líder, será que eu, como cristão, estou encorajando o meu vizinho? Estou encorajando a um outro membro da minha família que não é cristão? Estou levando a sã palavra de Deus a essas pessoas? Que a Bíblia diz que há tempo e há hora. E toda hora é a hora da gente pregar a palavra. Seja a gente aqui, seja a gente indo na rua, como você comentou mais cedo, qualquer lugar é o lugar da gente pregar o Evangelho. Então isso é essencial no líder, ele saber a palavra, se apegar firmemente a ela e aplicar, né? E aplicar, porque quando a gente conhece alguma coisa, a gente tem amor para falar sobre aquilo. Isso aí. Porque a gente vai ter um domínio muito grande. A partir do momento que você conhece uma certa área do conhecimento, se você é, por exemplo, um médico, você vai ter o domínio de falar sobre aquele assunto. Que você conhece, você vive. Então, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente tem um amor de falar do Evangelho. Um, porque a gente conhece, dois, porque a gente vive. A gente estuda, a gente aprende, mas a gente também vive, porque isso aqui não é só palavras. Uhum. A gente aplica isso na nossa vida. É muito importante que um líder tenha isso em mente. Aplicar a palavra de Deus na sua vida. Muito bom, Diego. Muito bom. Exatamente isso que você falou, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter esse entendimento, né, de ler, meditar na palavra, refletir e aplicar ela
sendo até mais específico nesse sentido, a gente poder agora trazer isso para encorajar, né? Encorajar outras pessoas nesse tempo que a gente está vivendo hoje de pandemia. Muita gente está desanimando, muita gente esfriando, e o que a gente como cristão tem feito, né? Para encorajar essa galera, para levantar essa galera, né? Para confortar esse pessoal. Tem muita gente também perdendo familiares, muitas coisas acontecendo, né? E o que a gente tem feito, se posicionado como cristão, tá? Então, para a gente fechar aqui esse tópico, né, eu quero falar sobre mais um cuidado, né, importante. Então a gente falou da estrutura da igreja, falamos da estrutura da liderança, o que a gente precisa, né, dentre várias outras qualidades, a gente tem mais algumas, mas eu ressaltei bem essas que são importantes, tá? E para a gente encerrar, eu vou ler Romanos 16, versículo 17 e versículo 18. Tá? Vocês vão perceber que Paulo ele tem um cuidado muito especial com cada igreja. E vocês vão ver que praticamente todas as cartas dele, né, se não forem todas, que eu não me recordo, tem uma certa apelação em relação aos falsos profetas, né? As pessoas que têm disseminado um outro evangelho. Paulo tem um cuidado muito especial com as igrejas em relação a isso, né, em alertar as igrejas, né, sobre os falsos profetas, né? Então, antes de entrar no texto, eu acho muito importante também a gente conseguir entender isso, né? Alertar, ver pessoas que não estão caminhando de repente no evangelho, ou estão seguindo um outro tipo de líder, um outro tipo de pastor, né, que não está pregando a verdade, e você alertar, e você mostrar, olha, esse caminho que você está seguindo está errado, isso é um caminho de morte, isso não é um caminho de Deus, né? Não é o que Cristo tem para a sua vida, né? Então a gente precisa também ter esse senso. E aí vai dizer o seguinte lá em Romanos: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim em seus próprios desejos, mediante as palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incaustos, né? E até complementando aqui, ó, em 2 Timóteo 4,3, fala o seguinte, ó: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, né? Então existem pessoas, né, hoje, foi aquilo até que eu falei no início, né, que elas estão procurando por aí mestres, pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir, mas aquilo que elas querem ouvir, né? Então, assim como tem pessoas que estão procurando esses falsos mestres, existem falsos mestres, né? Quando tem plateia, tem palhaço. Então, se tem pessoas procurando falsos mestres, igrejas que vêm acolher todo tipo de pecado, vai ter também igrejas que vão estar, né? Falsas igrejas que vão estar acolhendo esse tipo de gente, tá? Então a gente deve se atentar para isso, né? E diz aqui, que é muito importante, olha, que eles não pregam o evangelho, eles não pregam a sã doutrina, eles pregam, ó, os seus próprios desejos. Eles pregam aqui, ó, ele diz aqui que reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Então eles pregam a própria vontade deles, daquelas pessoas que estão ali. Ou seja, eu não quero caminhar no evangelho, eu quero caminhar o que é agradável, o que é confortável para mim. Eu não quero caminhar de acordo com a vontade de Deus, né? Então as pessoas vão procurar esse tipo de pessoa, né? E hoje, no tempo que vivemos hoje, estamos realmente no fim dos tempos, a gente tem visto que os sinais estão aí, né? Muitos falsos profetas têm surgido, tem aumentado muito o número desses tipos de pessoas, né? Então, né, eu hoje como professor, como amigo, como irmão em Cristo de vocês, eu estou aqui hoje também dando essa aula e fazendo essa apelação para vocês, né? Apelando para vocês lerem a palavra, meditarem na palavra, analisarem as escrituras, né? Não aceitar qualquer coisa, questionar sim, tá? Encorajar pessoas que estão errando, que estão caminhando em um outro evangelho, né? Que não é o evangelho de Cristo que ele deixou para a gente, né? Então, assim como Paulo teve esse cuidado com a igreja, de estruturar a igreja, né? De colocar ali padrões, como o Diego bem falou, de liderança, né? Ele também teve esse cuidado de alertar a igreja contra esses falsos profetas que estão por aí, né? Então, basicamente, essa aqui é a ideia principal, né? Então, só como conclusão aqui, a gente deve observar a estrutura da igreja, tá? Da liderança da igreja. Devemos ter um relacionamento com Deus, ou seja, uma vida de oração, um relacionamento íntimo com Deus, leitura, meditação, reflexão da palavra de Deus,
tá? Para que a gente não venha ser levado, como o Diego bem falou, como um vento de doutrina, né? Então a gente deve ter essa vida com Deus, ter esse momento de leitura, de estudo bíblico, e devemos conferir tudo aquilo que é pregado, que é ensinado, para que a gente não venha aceitar qualquer coisa, para que a gente venha crescer de forma saudável como igreja, né? Bem estruturada, assim como Paulo deixou bem estruturado ali, né? Direcionado pelo Espírito de Deus, ele deixou bem estruturado ali a igreja, né? Ele deixou esse carinho especial, esse cuidado, né? De alertar as igrejas sobre os falsos profetas, sobre a estrutura, sobre os requisitos que a igreja precisa ter, né? Então, é muito importante a gente se atentar para isso. Diego, quer falar alguma coisa aí? Não, só completando aqui a sua fala também, a própria lição, vocês vão depois analisar bem, ela dá uma série de critérios de pessoas, perfil de um bom líder. Eu acho que o principal é isso, a gente entender o que é uma boa liderança, o que é um bom líder, quais são os pontos positivos que a gente analisa no líder e quais são os pontos negativos que fazem com que essa pessoa não seja um bom líder, entendeu? Eu acho que nesse finalzinho, esse versículo que você leu foi de extrema importância. A gente tem que saber sempre analisar e examinar as escrituras, porque a partir do momento que a gente entende, a gente começa a perceber o que é um falso líder, entendeu? E isso era muito importante. Lembrando que na época de Timóteo, na época de Tito, a grande preocupação era o falso ensinamento da palavra de Deus. Porque muito se tem de várias interpretações. Cada um vai interpretar a palavra ao seu bel prazer. Então, ou seja, para a gente não ser levado por uma interpretação que muitas das vezes tende a nos levar para o inferno, a gente tem que estar alicerçado na palavra. A sã doutrina, a sã palavra. Toda vez que você lê essas cartas de Paulo, ele vai estar sempre frisando a pureza que é o Evangelho de Cristo. E isso é muito importante a gente levar isso aqui hoje. Aprender a interpretar, a entender um bom líder a partir dos padrões que Paulo deu a Tito. Muito bom. Acho que é basicamente isso mesmo que ele falou, né? A gente entendendo também, lógico, acima de tudo, várias religiões usam a Bíblia, né? Mas a diferença é que o cristão tem o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, a palavra diz que ele vai nos direcionar em toda a verdade, né? Então cabe a nós sermos humildes para reconhecer, para aceitar a palavra da forma que ela é, simples, pura, como o Diego bem falou, verdadeira. E a palavra vai ser revelada para a gente, Deus vai se revelar a gente e vai nos dar o completo entendimento, né, para discernir de fato um bom líder, um bom pastor, um bom presbítero, um bom cristão, um cristão aprovado, né, para a gente fechar legal. Né, porque existe essa diferença de aprovado e reprovado. Vocês vão perceber no estudo, vocês podem dar uma olhada depois, fala um pouquinho disso também, mas para não estender muito a aula, né, a gente quis ser bem objetivo em relação a isso. Beleza? Fechado? Então, Diego, obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você. Galera, leia as escrituras, vamos meditar, vamos viver o Evangelho, colocar em prática. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abração, bom dia, valeu.